Meus irmãos, que Deus com a sua graça venha nos instruir mais uma vez nessa noite, continuando aqui a nossa série. Esta noite, portanto, eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias lá no livro de Juízes, capítulo 3. Livro de Juízes, capítulo 3, abra a sua Bíblia comigo, por favor. E aí está então a nossa série, conforme projetada ali no nosso telão, Sombras da Bíblia, encontrando Cristo nas histórias proibidas do Antigo Testamento. Eu creio que à primeira vista, esse tema te espanta, né? Mas é uma verdade que a gente tem visto. No domingo passado, nós trabalhamos sobre o tema Judá, onde o pecado derrama e a graça de Deus inunda, de fato, os corações, onde nós abordamos o comportamento do homem, de fato, extremamente depravado. Falamos da hipocrisia e da maldade do homem, lembrando que, apesar dela, isso não limita a ação de Deus. E a despeito de qualquer circunstância, de qualquer problema, qualquer pecado, também abordamos que Deus manifesta a sua abundante graça, apesar de nós, apesar de você, apesar de mim. E hoje queremos então ir para o livro de Juízes, onde então haveremos de estudar mais uma dessas histórias que às vezes nos arrepiam os cabelos, né? Mas extremamente necessário para o nosso coração, importante para você e para mim. Eu queria convidá-los, mesmo assentados, que pudéssemos ler juntos o texto, Juízes 3, a partir do verso 12. A partir do verso 12 até o verso 30. Juízes, capítulo 3, a partir, então, do versículo 12 até o versículo 30. Leamos, então. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo, e tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiram saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse:
tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e lhe o cavou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para um vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disse: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar. Como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis que seu senhor, estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para a ceira. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: segui, porque o Senhor entregou às vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Amém. Que Deus traga instrução ao nosso coração. Meus irmãos, o livro de Juízes é um livro que data de cerca de 1090 antes de Cristo, tendo tempo anterior ao reinado de Davi. Foi possivelmente, segundo os historiadores, durante aí o ministério, a vida então de Samuel. Então, o livro de Juízes, ele cobre um período de cerca de 350 anos, então da morte de Josué até o ministério de Samuel. Esse livro tem um assunto interessante porque ele fala sobre a fidelidade de Deus, de um Deus que cumpre a sua aliança para libertar então o seu povo dos opressores. É isso que o texto trabalha aqui conosco. E assim então Deus investe, de fato, para preparar o terreno para a vinda de Cristo Jesus, onde Deus manifesta tanto a sua terna como a sua eterna misericórdia sobre o seu povo. E Deus então, aqui em Juízes, ele adverte de fato ao seu povo que não deveria então se comprometer, se envolver com os ímpios em seus caminhos idólatras, ainda como de fato Deus havia ordenado que não o fizesse. E a Bíblia Herança Reformada, falando sobre esse assunto, diz que a apostasia daquele povo, que é o povo de Deus, foi tão rápida, a sua idolatria se espalhou sobre a terra, como de fato uma enfermidade avassaladora, e em cada ciclo de apostasia que foi acontecendo, a nação afundava ainda mais. Então, o livro nos informa que a situação era extremamente horrível, terrível naquele povo, porque a Escritura, pelo menos em 4 textos aqui de Juízes, nos informa que o povo fazia o que bem entendia. Cada um agia de acordo com o que ele entendia que era melhor.
Então a Bíblia deixa isso muito claro, que quando o pecado, na verdade, ele não é resolvido totalmente, a tendência de fato é ele ressurgir cada vez mais e causar muito males do que, na verdade, nas primeiras consequências, então, desse pecado. E o próprio Senhor Jesus Cristo chegou a dizer que o segundo estado, ele é pior do que, na verdade, o primeiro, né? Então, em cada ação de Deus, Deus age de forma extremamente singular, nesse período dos juízes, mostrando, então, o seu imenso poder para continuar, então, conduzindo o seu plano soberano. E é isso que ele faz. Cada juiz que nós acompanhamos aqui no livro dos Juízes, ele revela, então, um aspecto do poder e da graça de Deus, e desta forma, então, Deus manifesta e já traz o vislumbre daquilo, então, que seria o Salvador, Jesus Cristo, fazendo exatamente esta conexão, olhando para o Velho e enxergando Cristo no Novo Testamento. E a promessa dessa história, que Deus estava, então, preparando o seu povo para esperar o Filho de Deus, que viria, então, como Salvador, como libertador do jugo do pecado. E depois da morte, então, de Josué, né, o grande Josué, Israel, então, luta novamente para expulsar as nações que, portanto, precisavam para continuar conquistando a terra de forma completa. Mas, segundo historiadores, falta de uma liderança, de fato, acaba com isso o povo sofrendo, e quantas baixas e consequências graves tiveram por esta razão, né? E os juízes, então, foram, na verdade, lideranças parciais dentro deste ministério, mas conseguiram conduzir essa nação a um compromisso, de fato, concernente à aliança de Deus em cada passo, conduzindo o seu povo, mas sempre dentro daquela que um amigo chama de a montanha russa, né, do povo de Deus. Traz de novo a volta aos princípios da aliança, e daqui a pouco, daqui a um tempo, esse povo começa a desvirtuar do caminho do Senhor. Então, como a montanha russa lá em cima e aqui embaixo, o povo vai sendo conduzido, e Deus levantando então os juízes para que pudessem então ser instrumento do Senhor para trazer de volta esse povo à fidelidade à aliança do Senhor. Então, meus irmãos, quando olhamos a ação do primeiro juiz, que é o que o texto anterior nos traz, que alguns autores chamam de Otiniel, ou seja, Otoniel, então vou usar aqui muitas vezes o termo de Otoniel mais costumeiro entre nós, quando eu mencioná-lo, é um juiz que, na verdade, julgou o povo, e o povo teve paz durante 40 anos. E isso é o texto anterior, nos informa isso, sobre a liderança de Otoniel. E aqui começa, então, esse período do povo, que o povo, quantas vezes abandonava os princípios do Senhor, e Deus, então, levantava os juízes, e quantas vezes juízes improváveis para conduzir esse povo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você, dando um tema na nossa mensagem desta noite, conforme está no verso do seu boletim, tá? Um libertador improvável. Um libertador improvável. Eu quero te dizer por que razão, na verdade, esse libertador era um libertador improvável. E tem três questões que eu quero abordar aqui. Primeiro, é que o povo de Deus, ele clama, e às vezes é a única opção que o povo de Deus tem. O povo de Deus clama, e quantas vezes é a única opção que ele tem? O verso 12 e o verso 15 nos mostra isso. Qual era o problema do povo? Você percebe que o povo nos diz que o povo tornou a fazer o que era mal perante o Senhor. A primeira expressão do verso 12, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. O livro está nos informando que o povo reincidentemente, a cada momento, vai tendo as suas quedas. E por causa exatamente de fazer o que era mal perante o Senhor precisava de cuidar desse povo. E eles ficaram sob o poder de Eglon. O texto nos diz que era o rei dos Moabitas,
durante 18 anos. 18 anos de sofrimento sob o comando de Eglon, esse rei extremamente maldito. Israel então fez o que Deus de fato reprovava. Tem duas coisas que nos chamam a atenção aqui naquilo que o povo fez de errado. Primeiro, que eles esqueceram de Deus. Esquecer de Deus. Nós temos uma facilidade enorme para esquecer as coisas. É por isso que uma mensagem pregada nunca é uma mensagem já praticada. Um texto lido da Escritura não é um texto que você já colocou em prática todos, então não preciso ler isso aqui mais. Nós temos a necessidade de voltar, trazer de volta, porque nós esquecemos. O povo de Deus havia esquecido do Senhor. Segunda coisa é que o povo havia então, por causa também do esquecimento, aprofunda mais esse problema, eles começaram a prostituir espiritualmente. Isto é, começaram a adorar outros deuses. Então a idolatria entra no meio do povo de Deus. Então não era mais o Deus que os havia tirado do Egito, agora eram os deuses dos povos vizinhos que eles foram se misturando, e isso passou a ser, na verdade, uma prática entre este povo. Então, duas coisas que Deus reprovava: esqueceram do Senhor e também prostituíram espiritualmente. E depois da vitória de Otoniel, 40 anos em paz, eles simplesmente esquecem e vão adorar a outros deuses. Meus irmãos, Deus tem um cuidado de fato com o seu povo. Ele zela por sua aliança, ele é fiel à sua palavra e ele precisa agir de fato para corrigir. Esse é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós servimos. E veja como que Deus faz. É interessante o texto mostrar que o texto nos diz que Deus dá poderes a Eglon. Olha o versículo 1. Mas Deus deu poderes a Eglon, rei dos Moabitas. Um homem perverso, um homem ímpio. Por que que Deus lhe deu poderes? Deus lhe autorizou. E com isso Deus mostra aqui uma belíssima das nossas doutrinas, que é a soberania de Deus. É o comando de Deus sobre todas as coisas. E o texto diz que ele dá poderes a Eglon. Eglon fazer o quê? Para ir cuidar de Israel? Não, para disciplinar Israel, que era o povo de Deus. Então Deus usa o rei Eglon, o rei dos Moabitas, para que pudesse então disciplinar o povo dele. Então, assim, eu queria que você voltasse a sua memória nos seus registros, e lembrando que os Moabitas eram os descendentes de Ló. Lembra da mensagem? Então, os descendentes de Ló, os filhos das duas filhas de Ló, ali estavam os amonitas, os moabitas, se juntaram os amalequitas. Amalequitas eram netos de Esaú, conforme Gênesis 36 nos mostra, todos tradicionalmente inimigos do povo de Deus, tá? E então fizeram aquele complô exatamente contra o povo de Deus. Mas de repente você pergunta assim: como assim? Como é que pode uma coisa dessa? Como pode Deus, de fato, Deus não fazer nada? Não seria Deus amoroso para cuidar de fato do seu povo, agindo com o seu povo, cuidando dele? Não seria uma outra forma de Deus agir? Precisamos lembrar que nosso Deus é um Deus de fato que, por causa do seu amor, ele manifesta o seu zelo pelo seu povo. E é interessante, quando fala de disciplina, o texto de Provérbios nos diz que quem ama, cedo disciplina. Então, um pai que ama o filho, uma mãe que ama o filho, tem que disciplinar o seu filho quando ele precisa. Do contrário, não manifesta amor pelo seu filho. E o exemplo de Deus é esse por nós. Quando é necessário, ele disciplina. E não é disciplina pequena. Você percebe que não é disciplina pequena. É disciplina proporcional aos erros de Israel. É a disciplina que o pai precisa fazer em relação ao filho, para que ele entenda os caminhos que ele está seguindo, que não são caminhos que glorificam ao Senhor. Então, meus irmãos, o que nós olhamos aqui é que Deus, então, ele vai admoestar, vai corrigir, e ele quer restaurar, então, o seu povo. E olha só, que justificativa tinha o povo de Deus, então, diante dessa situação de afastamento de Deus, esquecimento de Deus, da sua prostituição espiritual. O que esse povo tinha para dizer: Senhor, nós merecemos isso,
Não, o texto nos diz lá, já no verso 15, que eles foram clamar ao Senhor. Eles foram apelar para a misericórdia do Senhor. Eles não tinham nenhuma justificativa assim, Senhor, nós não merecemos, porque nós estamos sofrendo assim. Não, é conhecido de fato o seu pecado. E eles então buscam o Senhor, e Deus responde a sua oração. Agora, interessante, eu quero chamar você atenção para uma questão. Deus responde a oração, mas Ele levanta um juiz, que é um juiz que é esquerdo, que não é destro, é canhoto. E quando nós olhamos para o texto, segundo os estudiosos da língua original hebraica, nos informa que Eude, ele tinha um problema no seu braço direito. Ele não tinha condição então de agir com o braço direito. Deus levanta um homem que não tinha as habilidades que precisava para defender o seu povo diante de Eglon, olhando humanamente dizendo. E por ironia, na verdade, a palavra Eude, o seu nome significa filho da mão direita. Filho da mão direita, né? Não sei se seria o filho da mão direita com problema, né? Não sei como seria, mas é o filho da mão direita, esta é a ideia aqui. Então ele não podia usar a mão direita. O que espera de alguém assim, né? E Deus responde como Ele mesmo quer. Eude foi o homem da vez. E ainda, uma informação, não era um homem de grande altura, não era um homem de grande habilidade. É isso que a gente encontra aqui, inferido no texto, pelas informações, então, que o texto nos traz. E é por isso que ele diz, é um homem canhoto. Quando ele vai falar da forma com que ele vai para chegar a Eglon e agir, ele vai mostrar detalhes, por que esse homem canhoto, o que ele teria que fazer. Por que ele que é destro colocaria então a espada na mão do lado esquerdo para que ele pudesse puxá-la, e ele tinha que puxar do lado direito, né? Então é um detalhe interessante aqui no texto. Mas por hora eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós, quando olhamos um povo que às vezes a única alternativa que tem é clamar. A única alternativa que tem é clamar. A única alternativa que tem é dizer, Senhor, tem misericórdia, porque eu não mereço nada. Então, diante das agonias do nosso pecado, meus irmãos, a desobediência, as lutas e muitas vezes os dissabores, a gente precisa levar que em função de desejar viver a vontade de Deus, eu preciso buscar o socorro do Senhor. A quem eu vou buscar? Israel busca ao Senhor. Nós nos rebelamos quantas vezes contra o Senhor, mas se nós não apelarmos para a misericórdia de Deus, e lembrar que misericórdia é favor imerecido, onde estaríamos nós? Onde estaríamos nós? Precisamos olhar o texto, inclusive, lemos aqui na condução da nossa liturgia, o pastor Vinícius conduziu, um texto, inclusive, que faz parte aqui das minhas anotações, lá em 2 Crônicas, e você vê que o texto nos diz, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou abençoar esse povo. Eu vou abençoar esse povo. E é isso que Deus faz, quando nós assim agimos. Mas é interessante que o verso 19 do texto lá de 2 Crônicas, ele vai dizer, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que eu vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, a esta casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença, e os tornarei um provérbio e motejo entre todos os povos. E eu quero ler os outros dois versos aqui, que completam esse assunto, que diz assim, desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, aquele que por ela passar, pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim, com essa terra e com esta casa? Por que o Senhor destruiu tudo isso? Por que o Senhor fez isso com esse povo? O verso 22, responder-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais,
que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe eles todo este mal. Meus irmãos, isso é o que aconteceu de fato com o povo de Israel. E Deus os disciplina de fato. Nós vamos encontrar isso na história. Quando você lê os livros de Juízes, você vai ver sempre Deus trabalhando para restaurar esse povo, mas sempre mostrando o povo o quanto tinha fugido do Senhor. Segunda coisa que eu queria lembrar aqui para a nossa aplicação, lembrar que Deus pode usar a pessoa mais ímpia deste mundo. Mais ímpia deste mundo. Tá? Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, quem sabe pode usar lá na sua família, lá na sua vizinhança. Sabe para quê? Para nos disciplinar. Deus pode usar o ímpio para nos disciplinar. Não precisa ser alguém tão próximo de nós. Deus usou o rei Eglon para que pudesse disciplinar o seu povo. Para dizer, eu amo vocês e eu não quero que vocês continuem onde vocês se encontram. A gente precisa abrir os olhos para aquilo que Deus faz. Se esteja sofrendo de fato por algo que seja por causa de Cristo, a palavra de Deus diz, bem-aventurados sois. Se você sofrer por causa de Cristo, amém. Mas se não, misericórdia, peça de Deus, clame ao Senhor, Senhor, eu mereço o que eu estou passando. O meu vizinho, minha pezinha, mas eu sou o pior vizinho que ele tem. E eu sou crente, eu deveria ser diferente. Então a gente precisa reavaliar onde estamos, como estamos agindo, como estamos vivendo, para que nós possamos então nos postar diante de Deus com humildade, e muitas vezes dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque eu mereço o que eu estou passando, e eu estou entendendo a mão do Senhor me disciplinando, por meio dessa circunstância que eu estou vivendo, onde eu estou. Terceira aplicação que eu quero trazer para nós, é que Deus pode usar homens e mulheres, ainda que pelas suas condições humanas, sejam quantas vezes desprezadas ou desprezíveis, ignorados, quantas vezes desvalidos, mas Deus pode usar pessoas até marginalizadas, Ele pode usar na obra dele. Deus usou Eude, o homem mais improvável, para libertar esse povo. Deus usou, na história olhamos, por exemplo, Moisés. Deus usou Moisés, um homem gago, para libertar o povo de Israel do Egito. Deus usou ele, e ele tentou questionar Deus para que ele fugisse daquela responsabilidade, assim, o seu irmão vai ser a voz sua, mas você vai ser para ele como Deus, e portanto você vai conduzi-lo. Tá? Deus usou Davi, um homem desprovido de altura, diante de Golias, que era um gigante, e desta forma venceu e deu vitória, então, ao povo de Deus. Deus usou uma criança que levava 5 pães e 2 peixinhos, e que simplesmente entregou para alguém adulto, para que levasse para Jesus, quem sabe crendo que aquele que já estava, do qual ele estava ouvindo tanto e vendo o que Jesus estava fazendo, ele creu daquilo que Cristo poderia fazer com os seus 5 pães e 2 peixinhos. Queridos, Deus pode usar você mesmo. Não é o seu irmão que está do lado, não é o seu marido, não é a esposa, não é o namorado, não é a noiva, não é a sogra, o sogro. Deus pode usar você. Deus quer usar cada um de nós. Onde Deus nos colocou, com as suas limitações, com a sua canhotice, você pode estar com as suas deficiências pessoais, se você encontra, com as suas limitações, Deus pode usar, como usou Eude. Deus pode usar homens e mulheres, exatamente como você. Exatamente como você. Não com os pecados, mas com a vida cada vez mais santificada diante do Senhor também. Um libertador improvável era Eude. Mas a segunda coisa que eu quero abordar com os irmãos é que só Deus pode fazer o que não conseguimos. Segunda coisa que eu quero abordar então, no verso 16 ao verso 30, ou melhor, até o verso 28, né? Eu quero fazer essa abordagem. Só Deus pode fazer o que nós não conseguimos. Deus prepara todo o caminho para que os seus projetos sejam eficazes. Isto é, para que seus projetos alcancem de fato aquilo que ele propõe.
Eude era o homem que Deus então iria usar. E Eude é o homem que leva os tributos ao rei. Então, anualmente, os tributos deveriam ser levados ao rei, e o emissário era, e o responsável era, então, Eude, para levar, então, ao rei moabita, Eglon, todos os tributos que, inclusive, em função da opressão ao povo de Israel, eram tributos altíssimos, e era uma forma, então, da exploração, então, dos reis maus. Mas, a despeito disso, sendo ele canhoto, tendo então essa comorbidade, né, uma condição física que lhe traria riscos para enfrentar uma situação dessa, enfrentar o rei Eglon, que era o rei daquele consórcio, moabitas, amonitas, amalequitas, e ali estava então o Eude, o homem mais improvável. O que Eude faz? O texto nos diz que ele faz um punhal de 45 centímetros, talvez algo desse tamanho, que é um côvado, aproximadamente. E ele faz um punhal, e essa é a arma que Eude vai para a guerra, para enfrentar todos aqueles que cuidavam do rei e encarar o rei face a face. E o texto com clareza nos diz que ele coloca então a sua espada, faz a espada e a coloca então do lado direito. Aliás, do lado direito, porque a sua mão esquerda puxaria então o punhal na hora necessária para que ele pudesse executar o plano que ele tinha, que era de fato uma guerra santa, portanto ele poderia de fato executar o rei, porque era uma ordem então do Senhor. E o texto nos diz que Eude é este homem que encara toda aquela circunstância com uma coragem extraordinária, que não foi de fato abordada, e quem sabe como não trazia nenhum volume do outro lado direito, que era naturalmente onde se colocava a arma, um punhal ou a sua espada, ele tinha do outro lado em função de ser o homem então canhoto. Então, os historiadores tentam avaliar isso aqui, se era de fato, tentando ver que de fato fosse uma estratégia de Deus, de fato, para que pudesse então, desta forma, ele não ser abordado e o seu punhal ser retirado antes que ele abordasse o rei. E Eude então executa o rei. Quando ele leva então os tributos e entrega ao rei, e ele estava saindo, ele volta e diz: rei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas é interessante isso aqui quando nós olhamos. Eude diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Para Eglon. E Eglon então diz: saia todo mundo daqui, porque essa é uma palavra de Deus, eu tenho que ouvi-la sozinho. E essa é a estratégia que ele usa. Então Eglon, na verdade, ele manda que todos saíssem. E então Eude se aproxima e ele diz: olha, é uma palavra de Deus para o senhor. E ele então se levanta para ouvir aquela palavra que era o recado de Deus. E a mensagem de Deus para o rei de Moabe era uma punhalada no abdômen, nas suas entranhas, na barriga. Essa era a palavra secreta de Deus para ele. Alguém disse: por que Eglon, uma vez que Deus lhe deu o poder para disciplinar o povo de Israel, agora o próprio Deus manda: olha, vai matar o Eglon que fez. O homem sempre é responsável pelos seus atos, mas Eglon havia também extrapolado extremamente os seus limites da disciplina do povo de Deus. E Deus então manda que ele seja executado. Você imagina a cena, né? A cena. E o texto faz questão de dizer que Eglon era um homem extremamente gordo, e que o punhal de 45 centímetros ficou escondido dentro da sua barriga, né? Alguns historiadores dizem que, dentro das histórias, que as entranhas saíram, e desta forma, então, ele ali morreu agonizantemente, tá? Imaginar a cena é realmente horrível. Quem tem a imaginação fértil é pior ainda, né? E um final chocante de um homem tirano, extremamente perverso. Então Eude sai, tranca a porta atrás de si, e desta forma
os guardas não lhe veem. Aqui que eu vejo, de fato, a ação de Deus em preservar Eude para que ele executasse a ordem do Senhor, que era uma ordem militar, e desta forma, então, ele pudesse sair e dar vitórias ao povo de Deus. E aqui me lembra daquela derrota de Saul com os seus, quando Deus lhe dá um sono absurdamente profundo, né? E tiram dele as armas, tira dele a água, e depois eles acordam e falam assim, mas cadê nossas armas, né? Então Deus faz algumas coisas que nós ficamos muitas vezes assim, como é só por Deus mesmo, tá? É Deus que faz, não é o homem que vai trabalhar isso. Portanto, a vitória de Eude sobre os moabitas é uma história extremamente nojenta e ao mesmo tempo também violenta, mas Deus usa circunstâncias que eu e você não conseguimos fazer para dar vitória ao seu povo. Eu quero trazer aqui duas aplicações para nós nesse instante. Como, na verdade, cada detalhe se deu, nós não sabemos. O fato é que o rei ficou sozinho e alguém que precisava subjugar o rei o fez, e Eude sai sem ser notado. Deus, quando ele propõe fazer o que ele tem que fazer, ele veda os olhos dos homens, tira a percepção dos homens, dá coragem ao homem para que possa fazer o que Deus tem para fazer. Eude não temeu a sua condição física, nem a sua incapacidade, humanamente dizendo, mas ele se entregou e colocou isso nas mãos de Deus. E Deus fez o que o homem não tem condição de fazer. Mas a segunda aplicação que eu queria chamar a sua atenção é que assim, de fato, o povo pôde cantar a vitória por meio de um juiz improvável. Deus lhe dá a vitória. E o texto então nos diz assim, quando chegou lá nas montanhas, isso é, quando Eude chegou às montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. E eles então os guiou montanha abaixo, dizendo, sigam-me, ou sigam-me, e o Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas seguiram e tomaram um lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão. Foi estratégico ali. E então ali eles não passaram, e ali caíram cerca de 10.000 homens fortes e valentes. Um povo que estava sendo subjugado. Deus é que lhes deu a vitória, não foi a força de Israel. Mais uma vez, irmãos, a vitória vem de Deus, não é nossa. Você pode ser o crente que você acha mais forte do mundo, mais bem preparado para qualquer circunstância, ou por pior que seja o seu preparo, a vitória vem do Senhor para nós. Sempre virá do Senhor e não nossa. E então o texto nos informa que Israel teve paz 80 anos. 80 anos de tranquilidade, naquela derrota do punhal, naquela derrota nojenta, mas naquela derrota necessária para defender o povo do Senhor. Deus nos dá vitórias temporárias também. Nos dá vitórias temporárias, até que nós desobedeçamos e Deus novamente nos discipline. Quantas vezes isso pode acontecer na nossa vida, mas espero que você cuide, para que a sua vida não seja um tobogã, mas seja uma vida sempre crescente, servindo ao Senhor. Todavia, a nossa vitória, ela é incomparavelmente singular. Isso me leva então ao nosso terceiro ponto da nossa mensagem, e aqui eu quero ir concluindo a nossa mensagem com mais algumas aplicações para a nossa vida. Deus lida com as coisas violentas e complexas para cumprir o seu propósito. Deus lida com as coisas violentas e complexas para cumprir o seu propósito. O autor do livro que temos tido a inspiração, inclusive, em relação a esse tema, Emílio Garofalo Neto, ele faz referência a um autor chamado Dali Ralph Davis,
que ele diz o seguinte: essa é a glória desse texto. Ele nos mostra que Yahvé lida com as coisas sujas e complicadas da vida nas quais o seu povo se mete. Fecha aspas. Deus lida com as nossas encrencas. Deus comprou a nossa briga, né? Esta é a ideia. Alguém diz que Deus então suja as mãos, por assim dizer, não porque, na verdade, seja um ato pecaminoso destruir o seu inimigo, porque era uma estratégia de Deus, portanto, para destruir os inimigos do povo do Senhor, que era uma ação militar. Mas Deus tira o grande invasor e aquele que, na verdade, queria destruir o povo de Israel. O que queremos dizer? É que Deus está envolvido com os seus filhos. Deus está envolvido conosco. A lama que estamos respinga, portanto, sobre Deus, o nosso pecado. Isso nos atinge, precisamos lembrar disso. Mas há uma verdade preciosa que eu quero lembrar aqui de Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Apesar de toda a desobediência de Israel, Deus mostra o seu amor e vai ao encontro. E Deus também contempla aqueles que esperam ansiosamente pelo Senhor, que clamam pelo Senhor, que entendem que é só o Senhor que pode trazer a solução. E algumas aplicações então eu quero trazer aqui. Primeiro, Deus resolveu então comprar a nossa briga e a nossa condição era a pior, pois nós estávamos totalmente perdidos, sem esperança, como diz a Escritura, e sem Deus no mundo. Deus comprou a nossa briga. Deus é capaz de usar as formas mais violentas e absurdas para libertar então o seu povo. A gente tem visto isso nessa nossa série. E lembrem, meus, tem um detalhe que eu queria te lembrar aqui, que os nossos instrumentos de tortura são muito cruéis, em função desta briga que Deus comprou para nós. Porque os cravos que furaram as mãos de Jesus, a culpa é o seu e o meu pecado. É o meu e o seu pecado. O madeiro áspero, onde Cristo, com certeza, esfolou as suas mãos e o seu corpo, ali estava, ele era meu e era seu. O corpo do homem-deus foi, de fato, esvaindo-se em sangue no nosso lugar. Os instrumentos de execução foram horríveis, mas há um detalhe que chama-nos a atenção. Eude foi o homem improvável e inesperado. Deus também fez isso. Ele pegou alguém que era, diríamos, improvável e que não merecia de fato nada, mas ele pegou o seu próprio filho para que pudesse sofrer de fato aquilo que eu e você deveríamos sofrer. Eude não era o salvador permanente, mas era um salvador temporário. Deus usou Eude. De certa forma, Eude prefigura Cristo Jesus, porque veio libertar o seu povo. A diferença é que Eude, ele matou Eglon, e de fato aprisionava o povo, maltratava o povo de Deus. Diferentemente, Cristo se entregou por um pecado que eu e você fizemos. Eu e você é que cometemos. Foi alguém disposto a derramar o seu próprio sangue, e não o sangue alheio, para a efetiva e a verdadeira libertação. Eude foi um homem que no seu trabalho extraordinário foi usado por Deus para salvar o seu povo e deixá-los em paz 80 anos. Mas finalizou. Esse povo voltou, mas Jesus, por sua vez, o homem Deus, escolhido para libertar o seu povo da escravidão, da tortura do pecado, é incomparavelmente superior.
E é isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O alvo da sua missão, na verdade, não era o rei perverso, era ele mesmo, Cristo se entregou por nós. Que a palavra de Deus nos diz que o próprio Senhor Jesus Cristo expressa: eu espontaneamente dei a minha vida. Ele entregou a sua vida em nosso lugar. Ele sofreu, na verdade, a violência em nosso favor, tomando o nosso lugar. Nele, isto é, em Cristo Jesus, somos ou fomos punidos pelos nossos pecados, irmãos. O castigo nosso, ele sofreu por mim e por você. É isso que Cristo fez. É isso que Cristo fez por nós. Nós não sabemos se Jesus era canhoto ou era destro, mas uma coisa nós sabemos: as suas duas mãos foram perfuradas, a destra e a canhota, em seu lugar e em meu lugar. E era eu e você que deveríamos estar lá. Ele não era o rei mau, mas ele foi brutalmente espancado, como se assim o fosse. Como perverso ele morreu, porque ele morreu a sua morte e a minha morte. Dos perversos que somos, que merecíamos de fato isso, ele o fez por nós. E ele tem poder de fato para libertar-nos da opressão do grande inimigo das nossas almas, Satanás. O que o homem precisa fazer? Entendendo o Evangelho, render-se a Cristo de fato. E é isso que a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, não endureça o seu coração. Jesus convida: vinde a mim todos os que estão cansados e carregados por suas cargas pesadas, e eu vou aliviar. Essa é a oferta de Jesus. Aquele que não merecia nada, mas morreu como se mal fosse, porque os maus somos nós. E Cristo entregou-se por nós. O libertador improvável libertou por algum tempo Israel. E libertou-nos permanentemente para a eternidade. Porque não era Cristo que deveria ser o libertador. Eu e você que deveríamos morrer pelos nossos pecados. E Cristo o fez por nós. Você precisa responder a esse evangelho. Você precisa responder a isso. O que você tem feito? Como você tem tratado Cristo? Como é que você tem vivido a sua vida? Ou você tem continuado nos seus pecados, brincando de ser crente? Pense nisso com carinho. Quero convidá-los a colocar em pé. A equipe, por favor, que possa nos conduzir uma música, e depois da minha oração, eles vão conduzir mais uma música. Senhor Deus, ó Pai de infinita graça e misericórdia, quando olhamos a Tua palavra, quando olhamos a verdade do Senhor, quando somos confrontados, ó Deus, com o nosso mal, e ali estava o próprio povo de Israel sofrendo por causa dos seus pecados, porque esqueceram do Senhor, porque abandonaram o Senhor e foram servir outros deuses. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, que quantas vezes construímos os nossos deuses e nos esquecemos do Senhor. Quantas vezes, ó Deus, os nossos deuses são algum membro da família, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Às vezes o filho, a esposa, o marido, a namorada, o noivo, o amigo. E absurdamente nos nossos dias até animais. Senhor, por favor, não nos permita esquecer do Senhor e ter o Senhor em prioridade, ó Deus. Mas, ó Deus, obrigado, porque quantas vezes o Senhor nos disciplina. Exemplo do povo de Israel, quando o Senhor dá poder, então, a Eglon, para que ele pudesse disciplinar este povo. E de forma dura o fez, extrapolando os limites dessa disciplina. Mas, ó Deus, o pecado nosso merece a morte.
Ó Deus, nos ajude, para que nós abandonemos os nossos pecados, para que nós nos voltemos para o Senhor, para que nós sejamos, ó Deus, cada vez mais libertos, por meio do sangue de Cristo Jesus, do poder dos pecados, que quantas vezes querem nos escravizar, e querem mais uma vez, ó Deus, destruir a nossa fé, e a prioridade do Senhor na nossa vida. Ó Deus, assim como o Senhor usou um homem tão improvável como Eude, com as suas deficiências e limitações, nós oramos, ó Deus, usa-nos como instrumento da Tua obra, onde quer que estejamos, onde quer que o Senhor nos coloque. Ó Deus, nós não estamos em lugar algum, ó Deus, sem propósito, sem motivo, o Senhor nos pôs ali, quer seja, ó Deus, no nosso lar, quer seja na nossa faculdade, quer seja, ó Deus, no nosso trabalho, quer seja no nosso lazer, ó Deus, nós não estamos ali à toa, nós não estamos sem propósito, o Senhor nos chamou para sermos instrumento nas Tuas mãos, apesar das nossas dificuldades, limitações, ou, ó Deus, a despeito dos nossos valores e padrões que o Senhor nos dá, ó Deus, ou melhor, de dons que o Senhor dá, não nos deixe, ó Deus, sermos orgulhosos, mas humildemente servir ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, dá um coração agradecido a cada um de nós, por Cristo Jesus, que nos libertou permanentemente, enquanto nesta vida, Deus, quantas vezes temos vitórias em coisas pontuais, em Cristo Jesus nós temos a vitória para sempre sobre a morte eterna, ó Deus, por meio de Satanás, e portanto, ó Deus, obrigado por Cristo, que morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Ó Deus, nós oramos por aqueles corações, por aquelas pessoas que nos ouvem neste momento, que quem sabe estejam longe de Cristo Jesus, continuam sendo escravizados, ó Deus, pelo inimigo das nossas almas. Ó Deus, que o Senhor possa libertá-los, mostrar que Cristo de fato veio para nos libertar, veio com a sua morte, tomando a nossa posição, assumindo, ó Deus, como se fosse um homem perverso, morrendo na cruz do Calvário, porque morreu em nosso lugar. Que esses corações possam entender que sem Cristo a sua vida está perdida, caminha para o inferno, para a perdição eterna, mas em Cristo podemos e temos a vida eterna, e é só nele. Aplica esta verdade ao coração de cada um em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Louvemos ao Senhor enquanto estejamos refletindo sobre essas verdades, Senhor.